Você quer saber como aumentar o seu engajamento no Instagram? É isso mesmo? Olha só, você caiu no vídeo certo, porque hoje eu vou te explicar como você descobre qual é o seu engajamento, como que você consegue aumentar o seu engajamento, não só do seu perfil como um todo, mas em cada tipo de post, lá no post feed, no IGTV, nos stories, enfim, tem dica pra todo mundo, então fica aí porque o vídeo de hoje vai ser bem bacana. Inclusive, se você não conhece esse canal, eu sou o Augusto Assis da Digital Marketing Pro, que é a escola que ajuda empreendedores a viverem no mercado digital, a venderem pela internet. Então, se você é empreendedor, se você tem um pequeno negócio, se inscreve nesse canal que eu vou te ajudar a crescer, tá bom? Hoje em dia, muita gente já sabe que o engajamento é a métrica mais importante que a gente tem quando a gente produz conteúdo para o Instagram ou qualquer outra rede social, na verdade. Mas muita gente não sabe exatamente como se traduz esse engajamento, muita gente confunde com os seguidores, que não é a mesma coisa, são coisas completamente separadas. E tem muita gente que acha que o engajamento se reduz aos likes, né? Os likes que chegaram na foto, no vídeo, enfim. E fica se perguntando como que esse engajamento se traduz em outras ferramentas ali que existem dentro do Instagram. E para você nunca mais ter dúvida, o engajamento é qualquer tipo de resposta que a sua audiência te dá sobre os conteúdos que você posta. Então, todo o conteúdo que você posta, não importa se é uma foto, um vídeo, um stories, um IGTV, um Reels, tudo isso, quando a sua audiência responder, quando as pessoas que acompanharam esse conteúdo responderem de alguma forma, é um engajamento. Então, um like é um tipo de engajamento? É, mas não é o único tipo que existe. Quando uma pessoa salva um conteúdo, ela também está dando engajamento para ele. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender e definir é que existem diversos tipos de engajamento e alguns deles têm sim mais valor do que outros. Não por uma questão de algoritmo do Instagram, tanto, isso também interfere, mas é que ninguém tem certeza a respeito do algoritmo do Instagram, não é uma informação aberta. Mas quando a gente pensa na jornada de compra das pessoas, no comportamento das pessoas, existem alguns engajamentos que são mais valiosos. Então, por exemplo, os engajamentos que a gente tem hoje em dia são os likes dentro do Instagram. A gente tem aquele aviãozinho que é de mandar para as outras pessoas, né, por DM. E a gente tem os salvamentos. Em outras redes sociais a gente tem outros tipos de engajamento, como as reações e tal. Mas no Instagram a gente fica limitado a esses. E também tem o compartilhamento lá no Stories, que muitos perfis permitem, inclusive é uma ótima para sua empresa se você permitir isso. É só uma mudança lá na configuração e a pessoa consegue compartilhar os seus posts nos Stories dela, o que vai fazer uma divulgação gratuita para você. Então, beleza, a gente tem esses três tipos principais de engajamento dentro do Instagram, só que, por exemplo, o like, ele tem o mesmo peso que um salvar, por exemplo? Não. Por quê? Porque o salvar, em primeiro lugar, é mais escasso do que o like, né? É muito mais difícil uma pessoa salvar o seu conteúdo do que ela dar um like. E por que existe essa grande diferença? Pela natureza da ação que está envolvida. Ou seja, dá um like, você está passando lá pela sua timeline, está vendo 1 milhão de posts, e você dá um like num post. Legal, passou, seguiu a vida. O salvamento, ele denota uma intenção de que aquilo foi muito importante para você. É o tipo de post, você não salva nada que você não vai ver depois. É que nem um caderno de notas. Se você está anotando alguma coisa, muito provavelmente é porque você pretende consultar aquilo depois. Tem gente que acaba não fazendo essa consulta, como eu, que sou uma pessoa perdida. Mas, no geral, a intenção é você consultar depois. Então, se a pessoa salvou aquele post, ela viu muito valor, ela achou que era muito importante e ela provavelmente vai voltar no seu perfil depois, porque ela vai ver esse post novamente, ela vai querer consultar esse post e ela voltando, ela pode ver outros posts seus, ela pode engajar com outros posts seus. Então, quando a gente está pensando ali em uma pessoa que é mais provável de comprar de você, é mais provável de ajudar o seu negócio, né? Pensando que você tem um negócio de ovo de Páscoa, por exemplo, né? Na Páscoa você vende chocolates, aqueles ovos artesanais, caseiros, etc. Tem as pessoas que vão dar like, mas tem a pessoa que salvou uma foto de um ovo que você postou. Se aquela pessoa salvou, você já imagina que ela tá planejando ali, quando estiver mais próximo, em algum outro momento, comprar, ou no mínimo, indicar para outra pessoa, falar, nossa, esses dias eu vi um ovo de Páscoa, até salvei, de tão legal que eu achei, e ela manda para outra pessoa. Então esses dois tipos de engajamento, eles têm pesos diferentes entre si, tanto na cabeça das pessoas, como para o algoritmo do Instagram.
Porque o Instagram vai olhar um post que está sendo muito salvo e ele vai falar, meu Deus, isso é muito relevante, isso é muito importante. E aí ele vai querer entregar para mais pessoas, porque esse post está causando uma boa experiência. E isso é tudo que o Instagram quer na vida dele, porque o objetivo do Instagram, lembrando, é manter as pessoas o máximo de tempo possível na plataforma, porque quanto mais tempo você fica na plataforma, mais tempo o Instagram tem para te mostrar anúncios de diversos patrocinadores. E é aí que ele faz o dinheirinho dele, que é extremamente importante aí para comer, pagar as contas e tal. Mas existe um tipo de engajamento que está no intermediário, que ele não é nem tão pra cá, nem tão pra lá. Ele não é só um like, mas ele também não é um salvamento que vai fazer as pessoas voltarem depois. Que é o mandar na DM, né? Mandar por direct, mandar na mensagem lá pros seus amigos, pros seus seguidores, enfim. Por quê? Porque quando você compartilha um post com alguém, isso também dá um sinalzinho verde ali no algoritmo do Instagram de que esse post é legal. Porque pensa comigo, pensa que aqui, vamos fazer um teatro, a sua melhor amiga pediu uma indicação de cabeleireiro porque ela quer mudar o corte dela, etc. Você vai indicar a pessoa que você não gostou de cortar? Provavelmente não, né? Você vai falar, eu fiz um corte uma vez horrível, as pessoas riam da minha cara quando eu tava andando na rua. Você precisa cortar lá, é impressionante, assim, eu chamei muita atenção. Ninguém faz isso, né? A gente vai indicar o profissional, o conteúdo, enfim, tudo que a gente indica na nossa vida é porque a gente achou legal. Então o Instagram fala, nossa, se ela mandou isso aqui pra alguém, talvez a pessoa nem volte no perfil, nunca mais. Ela viu, gostou daquele post, foi, passou. Mas ela fez com que outra pessoa visitasse aquele perfil. Fez com que outra pessoa passasse mais tempo no Instagram, que lembrando, esse é o jogo do Instagram, essa é a intenção dele. Então ele vai falar, caraca, isso daqui é muito legal. Isso tem mais peso do que alguém dar um simples like em qualquer conteúdo que seja. E por que eu digo que o engajamento é mais importante que o número de seguidores? Porque você pode ter um monte de seguidor que tá lá morto, inativo, que nem olha mais pra sua cara, que se eu perguntar hoje em dia não sabe quem é você, não sabe o que você faz. Mas pode ter uma galera que nem segue seu perfil, mas porque foi marcado e tal, engajou, ou porque apareceu na aba de buscar, engajou com o seu conteúdo. E é aqui que veio o negócio. Eu não sei se vocês sabem, mas o Instagram ele não mostra para todo mundo da sua base os posts que você publica, né? Você colocou lá uma foto e você tem 300 seguidores. Ele não vai mostrar para os 300 seguidores, tá? Esquece isso, não vai acontecer. É toda uma organização ali, cada feed de cada pessoa é organizado de um jeito, mas ele vai mostrar para uma porcentagem muito pequena. Por quê? Porque o Instagram quer que as pessoas paguem para impulsionar os conteúdos e mostrar para mais pessoas. Só que quando um conteúdo é muito bom, quando ele tem muito engajamento, o Instagram tende a indicar esse conteúdo para outras pessoas porque ele quer manter todo mundo na plataforma. Então, naquela aba de buscar, de explorar, que mostra vários posts e tal, se o seu post for legal, ele tiver um engajamento legal, ele tem mais chance de ir para aquela página. Então mais pessoas vão encontrar você de graça. Você não vai precisar ficar passando pela parte de anúncios, investir dinheiro, porque o Instagram vai divulgar o seu conteúdo para você na faixa, só porque você teve a brilhante ideia sozinho de entregar exatamente o conteúdo que o seu público queria ouvir, queria consumir, queria escutar, enfim, depende do formato que você está usando. Mas não é só isso, não é só de flertar com o algoritmo do Instagram que vive o homem. Por quê? Quando as pessoas salvam ou compartilham o seu conteúdo e você, meu raio de luz, meu pequeno empreendedor que está aí acreditando no seu negócio, eu sei como é essa sensação horrível de falar, será que estou louco? Será que isso é uma ideia só da minha cabeça e ninguém está interessado no que eu estou fazendo? Quando você tem esse tipo de engajamento, você sabe que você está indo para o caminho certo. Se um post teve mais salvamentos, mais compartilhamentos que o outro, as pessoas já estão te dando uma direção de para onde você tem que conduzir a sua produção de conteúdo, que temas você tem que focar, que layouts você tem que tocar, porque isso são dúvidas que surgem quando a gente vai fazer conteúdo, né? Será que essa foto é melhor que essa? Será que esse layout vai ser mais legal do que aquele outro? Esses indicadores ajudam a gente a tirar essas conclusões. E como que a gente vê isso? Como que a gente descobre o nosso engajamento? Tem duas formas da gente fazer isso. A primeira, que é um acompanhamento mais superficial, é no próprio post. Se você vê todos os posts, embaixo tem um linkzinho escrito assim, ver insights ou insights apenas.
E aí você coloca lá, clica lá, ele sobe uma guiazinha mostrando os comentários, os salvamentos e os encaminhamentos por mensagem. Então você já consegue ter uma primeira visão. Mas esse é muito superficial e aí para você, por exemplo, comparar 5 posts, você ia fazer o quê? Você ia pegar um caderno e escrever cada um deles para ficar comparando. Não faz o menor sentido a gente estar no século 21. Então, o que você pode fazer? Lá no seu perfil, você vai na aba de Insights e ele vai ter uma seção que chama Conteúdo que você compartilhou. Lá, ele vai analisar o tipo de post, a métrica que você quer olhar, ou seja, qual post teve mais salvamento, qual post teve mais encaminhamento por mensagem, qual post trouxe mais seguidores, por exemplo, e o período de tempo. Você quer ver o post que teve mais seguidores nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, 90 ou no último ano? Enfim, você tem todas essas opções para escolher. E aí você pode ir comparando e vendo qual que trouxe mais engajamento para você. E aí que você toma decisões baseadas em dados para conseguir avançar com o seu negócio, com o seu conteúdo e melhorar muito o seu marketing digital. E agora, nesse momento, você tá olhando para minha cara e pensando, tá, Augusto, e daí? Eu tive 3 encaminhamentos aqui por mensagem, então meu engajamento é 3. É isso que você tá falando? Não é bem assim. Na verdade, é diferente. E eu vou explicar por que é diferente, mas antes de explicar por que é diferente, dá um like aqui nesse vídeo, pelo amor de Deus, que eu tô te explicando várias coisas super legais e assim, eu preciso desse engajamento aqui também, entendeu? É uma troca. Mas o que eu ia explicar é que existe uma grande diferença entre alcance e impressões e muita gente não sabe que essa diferença existe. O alcance são quantas pessoas foram atingidas por aquele post, tá? Beleza? Quantas pessoas. A impressão é quantas vezes aquele post foi mostrado. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por exemplo, se eu, Augusto, entrei lá no perfil da Maria e vi o post da Maria uma vez, eu fui uma conta alcançada, então teve 1 de alcance, e eu gerei uma impressão, porque o negócio foi mostrado uma vez. Pensa na impressão mesmo de papel, ou você pode imprimir 500 vezes o mesmo conteúdo, isso não significa que 500 pessoas viram, certo? Agora, se eu entro no perfil da Mariazinha 5 vezes ao dia, porque eu sou stalker, eu estou obcecado pelo conteúdo de Mariazinha, eu gerei 5 impressões, mas eu continuo gerando só 1 de alcance, porque é uma conta só. Para eu gerar mais alcance, eu teria que criar várias contas e entrar com várias contas, o que não faz o menor sentido, não faça isso nunca. Mas só para vocês saberem, porque muita gente vê o número de impressão, que geralmente é maior, né? Porque é quantas vezes foi mostrado. Então, se a pessoa viu o post na timeline, mas ela também entrou no seu perfil, ou ela salvou e aí ela foi lá consultar, ela já gerou mais uma impressão. E a pessoa pensa que, nossa, meu Deus, tive 5 milhões de impressões. Não é assim. Calma. E por que eu tô te explicando isso? Porque o engajamento é medido em relação ao alcance. Então você vai pegar o número de engajamentos que você teve, e aí sim você vai somar o negócio. Então teve lá 3 encaminhamentos por mensagem, 28 likes e 1 salvamento. Você vai somar tudo isso e vai colocar dividido pelas contas alcançadas. Aí vai dar um número meio esquisito lá, de vírgula e tal. Só colocar transformar em porcentagem. E aí você vai descobrir a porcentagem do seu engajamento. A gente sempre mede em porcentagem. Das pessoas que foram alcançadas com esse post, qual porcentagem delas interagiu com o seu post, ok? Para quem usa gerenciador de mídias sociais, tipo MLabs, ele já te dá isso, tá? Ele tem lá uma parte de analytics, de relatórios, e aí ele já te dá exatamente qual foi o seu engajamento com o post e tal, qual foi a média do perfil. Não precisa ficar calculando. Mas se você não está no momento de investir nisso, se você não quer gastar dinheiro, só para quem nunca usou gerenciador de mídias sociais, dá para você agendar posts e dá para você ver esse tipo de relatório e tal. Não precisa ser muito caro, a maioria é tipo R$100 o ano inteiro. Mas para quem não quiser gastar essa grana, dá para você fazer na mão esse cálculo, pegar um dia lá do mês e fazer esse cálculo para ver se o engajamento está aumentando, se ele está diminuindo, enfim. E como que a gente pode aumentar o engajamento dos nossos posts em cada um dos formatos que o Instagram oferece pra gente? Eu acho que o que mais gera engajamento hoje em dia é o Stories, pela dinâmica que ele tem, mas a gente vai falar primeiro sobre os outros para você ir pegando o espírito e entender, porque eles são mais difíceis da gente assimilar, compreender e tal. Então,
Quando a gente quer mais engajamento no post que a gente fez no feed, que geralmente é uma foto ou um vídeo ou um carrossel, eu tenho duas dicas. A primeira é postar carrossel. O carrossel muita gente não sabe, né? Aquela galeria com várias fotos, mas ele é um post que ele é meio que coringa dentro do Instagram. Porque o Instagram costuma mostrar um post para a pessoa uma única vez. Tipo, ele não vai ficar tentando mostrar o seu post 500 vezes, porque lembra que o objetivo dele é você fazer o anúncio para chegar na maioria das pessoas, etc e tal. Então, ele mostra uma vez. Não curtiu, não engajou, tá bom, vou pro próximo. E aí, o que acontece? Na galeria, ele dá uma segunda chance. Na galeria ele fala assim, poxa, essa pessoa produziu 5 fotos, mó trabalhão, né? Talvez a pessoa não curtiu a primeira foto da galeria, mas vai curtir a quinta foto, a terceira foto. E aí ele dá uma segunda chance com uma outra foto da galeria e aparece de novo no negócio das pessoas. Então é importante, quando você fizer uma galeria com algumas dicas, por exemplo, colocar o título em todas as fotos, tentar deixar claro em cada uma das fotos, por mais que juntas elas formem ali um negócio que faz sentido junto, fazer com que elas funcionem independentemente vai ser muito bom para você, porque você tem mais chance. E quanto mais galeria você postar, mais vezes você vai aparecer no perfil das pessoas, né? Na timeline das pessoas, não no perfil. A outra parte não é tanto sobre algoritmos e tudo mais, é mais sobre o comportamento das pessoas mesmo. Como é que é o funcionamento do feed? Diferente de alguns outros produtos dentro do Instagram, o feed é um negócio que você vai passando, até o momento que alguma coisa faz você parar o dedão, né? Você tava lá subindo, e aí de repente algo chamou sua atenção e você ficou curioso. E aí olha só que interessante, muitas empresas acabam postando só a foto, por exemplo, do produto, como eu falei no exemplo do ovo de Páscoa, coloca a foto lá do ovo de Páscoa e deixa na legenda, por exemplo, hashtag ovo de Páscoa, sei lá. Ou não escreve nada, ou coloca um emoji. E o que acontece? Essa legenda, além de ser extremamente importante para o Instagram identificar do que se trata o seu post, para quem que ele tem que mostrar esse tipo de post, também é legal porque pode gerar uma conexão com as pessoas. Então é muito legal você explorar essa legenda, essa parte de texto e tal, para contar, se for um ovo de Páscoa, poxa, é uma receita sua, onde que você aprendeu, o pessoal gosta, o que eles falam, qual que é a diferença desse ovo para todos os 700 mil exemplos de ovos de Páscoa que eu tenho no mercado e em outros perfis do Instagram. Mostra por que o seu ovo merece, sabe, ser experimentado, ser comprado pelas pessoas. Isso é muito legal porque se a pessoa gostou da foto e achou legal, ela vai querer saber mais. E aí você vai fazer a pessoa ter o trabalho de ir até o seu perfil, descobrir que ela pode encomendar sei lá, sendo que você podia falar já na legenda do post sobre o que é esse ovo de Páscoa, né? Quais são os ingredientes, qual que é o diferencial dele, como que a pessoa faz para pedir. Eu estou usando esse exemplo do ovo de Páscoa, mas isso se aplica a qualquer tipo de produto. Use a legenda para contar uma história. Tem esse conceito, né, do storytelling, que é extremamente importante hoje em anúncios, em produção de conteúdo. Na verdade sempre foi, que hoje em dia ele tem esse nome, né? Mas é basicamente colocar as coisas numa narrativa que faz sentido para o seu público, para a sua audiência. Então aproveite muito essa legenda, não coloque só um emoji. Você precisa fazer mais que isso. Se você quer chamar atenção, se você quer atrair as pessoas, se você quer converter as pessoas que veem os seus posts em clientes. Existem algumas coisas que funcionam melhor para dar resultado, para dar engajamento lá no Reels, que é uma ferramenta nova, que é basicamente uma cópia do aplicativo ao lado, que é maravilhoso, eu também sou muito fã, não vou negar. Mas basicamente funciona, como uma seção nova do Instagram, ela já tem mais alcance por si só, né? Quando a gente fala desse comparando, por exemplo, com o post de feed. Porque o Instagram está tentando fazer o Reels bombar. Então, quanto mais você postar Reels, mais ele vai te mostrar. Só disso você já vai ter mais alcance e, por consequência, mais engajamento do que você já tem naturalmente. Mas uma coisa que dá para você fazer e que funciona em todos os casos é você usar as trends que acontecem. O TikTok e o Reels tem essa coisa de momentos. Então tem, sabe aqueles challenges que existiam antes na época do Facebook? Eles continuam existindo, só que agora em formato de vídeo e em formato de vídeos curtíssimos com efeitos, enfim. Então aproveite todas as trends, aproveite todos os desafios que acontecem. É claro que você postar o desafio, a trend, pela coisa que ela é,
Então, tipo, ah, o pessoal tá fazendo esse meme, tá todo mundo fazendo esse meme, eu vou fazer também. Eu não sei se vai fazer muito sentido. O ideal é você tentar trazer a sua voz para esse meme. Então, como é que eu posso encaixar o meu negócio de vender ovo de Páscoa, de vender sapato, nesse meme? Porque sempre dá para aproveitar de alguma forma, né? Você tem que usar a criatividade e tentar vender o seu peixe. Mas uma coisa muito boa é aproveitar esses hypes que existem dentro do Reels. Uma outra coisa que as pessoas pesquisam muito também é sobre como aumentar o engajamento no IGTV, né? Que parece ser mais complicado. O IGTV, ele tem um espírito parecido com o do YouTube, então as pessoas tendem a postar vídeos maiores, porque é uma seção do Instagram que permite a postagem desses vídeos maiores, que são essenciais, inclusive, para montar a sua autoridade. Montar foi um jeito engraçado de expressar isso, né? De mostrar a sua autoridade mesmo. E todos nós temos autoridade naquilo que a gente trabalha, né? Você conhece, você estudou, se você é uma pessoa íntegra, honesta, você tem consciência do seu trabalho, você sabe do que você faz, então você tem alguma autoridade, né? Você não precisa ser o Drauzio Varela, que é o médico mais famoso do Brasil, etc. Não, você tem autoridade ali perante a sua comunidade, não importa qual é o tamanho da sua comunidade. Então, para você ter mais engajamento no Instagram, é importante que você faça essa comunidade valer, porque por mais que você seja a pessoa que está produzindo conteúdo, você também é um membro dessa comunidade, você também quer saber qual é a opinião das pessoas, você também quer saber quais são as dúvidas que elas têm, porque as dúvidas, os medos, enfim, que as pessoas que te assistem têm, vão te dar ideias, vão te dar um impulso para produzir mais conteúdo e poder ajudá-las de alguma forma e fazer com que essa roda gire. Então é importante, quando você grava um vídeo para o IGTV, você ter algum tipo de convite para que a sua comunidade participe da conversa com você. Quais são as dúvidas que eles têm? Nesse vídeo aqui, por exemplo, poderia perguntar quais são as dúvidas que vocês têm sobre criar engajamento em qualquer uma dessas plataformas dentro do Instagram. Eu tenho certeza que tem pessoas que têm dificuldades que não foram citadas aqui nesse vídeo e que podem render um outro conteúdo que é muito legal. Então você tem que aproveitar isso e chamar as pessoas para conversa, porque você não está falando sozinho, graças a Deus. Fazer perguntas reais e relevantes para sua audiência é extremamente saudável e faz com que as pessoas queiram engajar com o seu conteúdo. É diferente de você gravar um vídeo para o IGTV ou para qualquer rede que seja e falar: e aí galera, comenta se você gostou. Se eu gostei, eu vou dar like, eu não preciso comentar a respeito disso, né? A pessoa vai comentar se ela achou muito legal, se ela achou muito diferente, mas isso não gera exatamente uma conversa. Você, como criador de conteúdo, tem o potencial de colocar conversas bastante relevantes e que são dores dessas pessoas. E para você que é pequeno empreendedor, é extremamente importante entender qual é a dificuldade das pessoas, qual é a dor das pessoas, porque muitas vezes o seu produto ou o seu serviço vai ajudar a solucionar. Então não é só um engajamento, é uma potencial venda aí no futuro que vai garantir com que o seu negócio possa crescer de forma saudável. Eu acho que o ápice do engajamento são as lives, na verdade, porque a live ela tem o pacote completo. Ela tem a coisa da autenticidade, a pessoa tá ali ao vivo falando com a audiência dela, ela tá dispondo do tempo, da energia, do conhecimento dela para explicar sobre alguma coisa, para, enfim, discutir qualquer tipo de tema que faça sentido ali no perfil dela. É um negócio que não tem edições, não tem truques de câmera, então é a pessoa do jeito que ela é, e as pessoas gostam disso, desse contato real, né? O brasileiro, inclusive, é o segundo maior mercado de mídias sociais do mundo, assim, do planeta inteiro. Tudo é testado aqui. Por quê? Porque a gente adora esse contato mais real, mais próximo, etc. Sejam de celebridades, de pessoas importantes, de empresas, enfim, a gente quer ser amigo de todo mundo. E a live tem uma coisa que a pessoa pode perguntar e você responde na hora, é quase uma ligação. Então a pessoa faz ali comentários e você vai respondendo na hora, e isso incita com que a pessoa faça mais comentários, faça mais perguntas e vá crescendo essa conversa, né? Vai fazendo o negócio acontecer. E lembrando, o engajamento é toda a resposta que alguém dá a um conteúdo que você produz. Se você faz uma live e cada pessoa faz ali na média de 5 ou 10 perguntas, 5 ou 10 comentários,
sobre as coisas que você está falando, você teve muito engajamento, você teve muito engajamento mesmo. E considerando que o engajamento é qualquer resposta que a sua audiência dê ao conteúdo que você produziu, se uma pessoa durante uma live fizer 5, 10 comentários, você teve muito engajamento, você teve muita resposta ao conteúdo que você está produzindo ao vivo. Fora que isso faz com que as pessoas passem mais tempo na plataforma. E é por isso que o formato de lives é um dos mais privilegiados que tem. Pode ver que sempre que está acontecendo uma live, tem lá as bolinhas do Stories em cima, e quem está em live fica em destaque, com uma cor diferente, com coisinhas flutuando ao redor. Porque para o Instagram é extremamente interessante que as pessoas passem 1 hora ouvindo você falar lá na live, porque enquanto ela tá ouvindo você falar, interagindo, construindo essa comunidade com muito amor e carinho, ela ao mesmo tempo também não está olhando para outras redes sociais. Então, isso é extremamente importante e valioso para o Instagram. Use isso com qualidade, porque a live pode gerar verdadeiras conexões, pode gerar, inclusive, os primeiros fãs da sua marca. Agora, eu sei que não é todo dia que a gente consegue fazer uma live, porque uma live precisa o quê? De condições certas, de temperatura e pressão, precisa ser um ambiente silencioso, bem iluminado, você tem que ter uma pauta legal, senão você vai ficar na frente da câmera, muita gente fica nervosa, né, se não tiver um bom assunto, se não tiver um roteiro definido, tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas uma coisa que dá pra gente fazer que tem esse mesmo sentimento da live e que gera muito engajamento são os stories. Os stories são uma ótima fonte de engajamento dentro do Instagram. E por que eles são? Por uma coisa muito simples. O Instagram, ele não é uma plataforma muito clicável. Quando a gente pensa no Facebook, por exemplo, ele parece um site, né? Você pode ir, voltar, ir para todo canto. Dentro do Instagram, a gente não tem muito link externo. Os únicos links externos que a gente tem é quando a gente tem um arrasta para cima lá nos stories, a gente tem o link da bio e a gente tem os links que vêm nos anúncios, que você paga por eles, não tem no orgânico. Mas quando você vai escrever um post, por exemplo, eu não posso colocar um link para algum lugar, tipo, escrevi esse post e a fonte para esse post foi tal, está aqui o link. Não vai funcionar. E nos stories, a gente tem essa coisa do clique muito mais presente. A gente tem as enquetes, a gente tem a caixinha de perguntas. A caixinha de perguntas, inclusive, eu acho que é a coisa que mais gera engajamento. E um engajamento genuíno, forte, que gera conexão entre o produtor e a sua audiência, né? O produtor de conteúdo, quando ele faz uma pergunta, ele tá literalmente se abrindo para a audiência, vai poder ajudar da melhor maneira possível. Muita gente pesquisa e pergunta a respeito de como ter mais respostas nessas caixinhas de perguntas. Às vezes as pessoas fazem a pergunta e ficam meio que falando sozinhas. Porque quando você está no começo e não tem muita gente na sua comunidade, é normal que às vezes você abra uma caixinha de perguntas e as pessoas não façam perguntas, porque não tem gente ainda o suficiente, a comunidade ainda não está forte. Mas existe uma técnica bem legal para você preparar as pessoas e conseguir aumentar, mesmo não tendo uma multidão. Uma sequência que funciona muito bem para isso é você fazer um primeiro stories dando uma dica legal sobre um tema, né? Você dá uma dica, alguma coisa que você sabe, alguma coisa simples ali, que é o espaço de tempo de um stories. E aí depois você pode perguntar num segundo stories sobre a principal dúvida das pessoas sobre esse tema, sobre essa dica que você deu. Só que ao invés de colocar a caixinha de perguntas, você pode colocar a enquete. Por quê? A enquete exige menos comprometimento da pessoa. É muito mais fácil você clicar em um ou outro do que você ter que escrever uma coisa, pensar, se expressar. Tem muita gente que tem vergonha, que tem preguiça. Então, quando você faz essa caixinha, você coloca as pessoas já dentro da sua temática, você envolve ela na conversa em primeiro lugar. E isso por si só já vai aumentar o seu engajamento, tá? Já vai fazer toda a diferença, porque você deu um contexto e aí você fez a pergunta. Mas isso também prepara as pessoas, tipo, beleza, eu descobri que... Eu perguntei lá, vocês têm mais dúvidas sobre A ou B? As pessoas falaram que tem mais dúvidas sobre B. Então, o terceiro Stories vai ser, finalmente, a caixinha de perguntas falando, vocês me disseram que tem dúvidas sobre B. Quais são as dúvidas de vocês? A pessoa já está com a pergunta pronta, entendeu? Porque ela já estava pensando nesse tema, ela já foi sendo preparada, a audiência foi esquentada durante os stories anteriores. Então agora ele tem mais propriedade, ele está mais envolvido para poder fazer a pergunta para você. E é aí que você consegue mais engajamento.
Note que nenhuma dessas que a gente falou aqui, nenhuma das opções de engajamento eram coisas pagas, eram coisas de anúncio. Os anúncios, eles são muito legais, eles são o fermento do bolo. Quando você está fazendo um trabalho orgânico legal, eles potencializam isso de uma forma muito interessante, muito massiva, mas essas ações foram todas gratuitas, que você pode começar a fazer hoje mesmo sem investir nada. Então, não tem desculpa para você não aumentar o seu engajamento e tratar as suas redes sociais de uma forma mais profissional. Eu espero ter ajudado vocês da melhor forma possível. Me perguntem se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não entenderam alguma coisa que eu falei. E aqui a gente tem vários vídeos ajudando você a mergulhar nesse mundo do marketing digital, a crescer o seu empreendimento na internet. Então eu espero poder te ajudar com outros conteúdos também. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!